Que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje é a de número 6, que tem por título O Livro de Esther. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a esse reino. Esther 4:14. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Que lição! Esta lição está quentíssima. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 9. Nós vamos pular, a leitura do texto bíblico em classe para que ganhemos tempo. Como você sabe, é apenas em 30 minutinhos nós comentamos do início ao fim a lição bíblica, sendo assim um auxílio para o pastor, para o professor, para aquele obreiro que na hora da escola dominical ele está ocupado ou ela está ocupada no serviço na casa de Deus. E então, nem sempre pode estar na classe participando, e então temos esse subsídio para auxiliar os nossos obreiros da palavra de Deus. Muito bem. Nesta lição, nós temos estudado até o presente momento sobre a história de Ruth. Agora, hoje, nós vamos iniciar uma série na vida de Esther, uma mulher que foi um instrumento poderoso nas mãos do nosso Deus em um tempo extraordinário. O livro de Esther é um livro interessante, embora nós vemos a manifestação do Deus vivo do início ao fim do livro, por incrível que pareça, um livro da Bíblia que não contém a palavra Deus. Esse nome Deus não aparece em todo o livro, mas a pessoa do Senhor Deus, o seu agir, sua obra, seus livramentos, a vitória do seu povo é vista claramente no livro de Esther. Não vê o nome, mas vê a pessoa de Deus agindo no livro de Esther. Aqui já é uma grande lição para a gente. O próprio Deus, de maneira oculta, sem aparecer, embora ele seja o único digno de aparecer e de ser exaltado, glorificado, bendito, proclamado e anunciado, mas ele age de maneira bem discreta nesse livro. Porém, os seus feitos são extraordinários, são gloriosos e nos transmitem lições riquíssimas. Portanto, fica conosco. Apenas 30 minutinhos você verá o quão profundo é esse livro, o livro de Esther. Eu quero pedir a você para curtir esse vídeo, para poder também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Todas as semanas você receberá nossas lições logo no início da semana, para que você medite, estude, se prepare para a sua ótima aula no domingo seguinte, se Deus quiser. Muito bem, o primeiro tópico da nossa lição fala aqui a organização do livro de Esther. A categoria do livro de Esther. Bem, para começarmos aqui, a ordem do livro de Esther na Bíblia hebraica é diferente da ordem na nossa Bíblia. Por exemplo, na nossa Bíblia em português, a ordem dos livros do Antigo Testamento é dividido em lei, ou Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, lei, Pentateuco, aí vem história, que são os 12 livros de história de Josué até Esther. Josué, Juízes, Ruth, 1º e
Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os históricos na nossa Bíblia, né? Então, os 5 primeiros, Pentateuco, depois os 12 da história, 5 de poesia, Jó, Provérbio, né? Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiástico, Cantares, né? 5 livros de poesia. Depois nós temos mais 5 que são os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, 5 profetas maiores, e depois sim, os 12 profetas menores. Aqui está a divisão da nossa Bíblia, o Antigo Testamento, né? Depois tem o Novo Testamento, que está distribuído em 3 classes. 3 não. É, 3 classes também. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, são história. Nós temos as epístolas, que também está dividida em 2, epístolas paulinas e epístolas gerais, né? As epístolas paulinas são 13, depois epístolas gerais, que são Hebreus e Judas, e o livro profético, que é de Apocalipse. O Novo Testamento, história, epístolas e profecia. Já o Antigo Testamento, né, na nossa Bíblia, recapitulando, Pentateuco, 5 primeiros livros, depois história, 12 livros, poesia, mais 5 livros, profetas maiores, 5 livros, e os profetas menores são 12, de Oséias a Malaquias. Isso na nossa Bíblia. Na Bíblia hebraica, a divisão está em 3. 3 partes está a divisão da Bíblia hebraica. E na Bíblia hebraica, a divisão do Antigo Testamento, porque a Bíblia hebraica não tem Novo Testamento, é só o Antigo, tá? Está dividida em 3 partes. Essas 3 partes da Bíblia hebraica é chamada de Tanakh. Tanakh é o nome hebreu que se dá para as 3 divisões da Bíblia hebraica. Sendo o seguinte, a primeira divisão da Bíblia hebraica é a Torá, chamado de lei. É o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Depois nós temos os profetas, são os profetas. Na literatura profética, né, da Bíblia hebraica, encontram-se os seguintes livros. Olha, Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis. Aí ainda vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Jonas, Abacuque, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E, por último, nós temos os Ketuvim, que são os escritos. Os escritos. Os escritos estão, esses livros, são, Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cânticos ou Cantares, né? Cântico dos Cânticos ou Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, primeiro e segundo Crônicas. Essa é a divisão hebraica. Então, hebraico nós temos a primeira, né? Primeira divisão, a Torá, que é a lei, os 5 primeiros livros. Depois, os Nevim, que são os profetas, que inclui aqui Josué, Juiz, Ruth, Samuel. E por último, nós temos o Ketuvim, que são os escritos, tá? Os escritos. E aí, nós temos o livro de Ruth e de Esther, na divisão dos escritos. Então, portanto, o livro de Esther está na divisão hebraica dos escritos, ou chamado também de Ketuvim, ok? A característica literária do livro de Esther é uma narrativa histórica. Então, eles estão nos escritos, porque trata-se de uma narrativa histórica. Qual é a data em que esse livro foi escrito? Provavelmente, em torno aqui, né, de 460 antes de Cristo. O livro de Esther, ele está, a gente vai aqui agora para o segundo ponto da nossa lição, que é o contexto histórico do livro. O livro de Esther é um livro que foi escrito após o exílio da Babilônia. Tá? Após o exílio da Babilônia. O povo de Israel vai para o cativeiro, o exílio,
da Babilônia em 3 levas. A primeira leva, quando eles estão sendo levados para o exílio da Babilônia, no ano 606, quando Daniel e seus 3 amigos é levado para a Babilônia exilado. Eles eram príncipes e ali eles vão para a Babilônia. A segunda leva foi no ano 597, quando 10 mil judeus são levados. Entre esses 10 mil, na segunda leva, 500, ano 597, é levado também o profeta Ezequiel. Por último, a terceira leva, 586 antes de Cristo, tá? E aí, então, é levada a última leva. Bem, eles vão para o exílio em 3 levas. Ficam lá 70 anos. Retornam em 3 levas também. 3 retornos. O primeiro, no ano 539, quando Ciro, rei da Pérsia, né, em Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2, diz lá sobre o decreto de Ciro para o povo, então, retornar para Israel. É o primeiro retorno. E aí, ok, nessa época, quando acontece o primeiro retorno, 539, eles reconstroem o templo. O templo. A segunda leva de retorno acontece no ano 483. Ali, eles reconstroem a cidade. Eles voltam, né, através de Zorobabel, Josué, né, então ali é o segundo, então, retorno. Deixa eu só corrigir aqui uma informação. Bom, no primeiro retorno, 539, quando o decreto de Ciro, então Zorobabel, né, é o governador e Josué, então o sacerdote, e eles agora retornam e ali sim reconstrói o templo, na época de Zorobabel e Josué, aí reconstrói o templo, ok. Retificando, né? Retificando então a informação, consertando a informação. A segunda volta, 483, quando eles voltam, aí reconstrói a cidade. E nesse tempo, 473 até, né, 460 aproximadamente, quando a rainha Esther, nesse tempo, no segundo retorno, que acontece todos os fatos históricos em relação a Esther, ok? Tem a última leva de retorno, quando 445, aí sim é na época de Esdras e Neemias, e eles reconstroem os muros. Então, recapitulando aqui os 3 retornos. Primeiro retorno, 539, Josué e Zorobabel, eles reconstroem o templo. Segundo retorno, na época de Esté, o rei Assuero, ou Xerxes, ano 583 a 560, desculpa, 483 a 460, tá? E nessa época, a época de Esté, quando reconstrói então a cidade, tá? A cidade de Jerusalém. E 445, Esdras e Neemias, é o terceiro retorno, e eles reconstroem os muros, que são a parte final, ok? Nesse contexto histórico, da segundo retorno do povo, que estavam vindo do exílio da Babilônia, tá? Entre os anos 483 a 460, é que, então, Esther é a rainha da Pérsia, né? Mas, para falar dessa questão da rainha da Pérsia, é muito importante contar um pouquinho de como Esther chegou a ser rainha. Como é que foi isso, né? Eu já falei aqui um pouco sobre a questão do início do exílio da Babilônia, quando eles terminam, e fim dos 70 anos, o povo volta em 3 levas, já falei, início e fim do exílio da Babilônia, e com o fim da Babilônia, fim do exílio, começa a época dos governantes Círios, exatamente, Círios. E
o rei ah, dos governantes persas, hoje minha mente está cansada, governantes persas, que depois do Império da Babilônia veio o período Medo-Persa, e a Pérsia, né, governou o mundo por um bom tempo. E aí, Ciro era um rei persa, emitiu o decreto, por voltando, e depois, então, vem a época do governador Sérgio ou Assuero. Assuero, ele fez uma grande festa, e a sua esposa, a rainha Vasti, era muito bonita. E então Assuero pede para que ela se apresente. E depois do rei ter bebido um pouco, ele queria mostrar a beleza da rainha, da sua esposa, e ela desobedece. Ela nega a comparecer, e o rei passa uma vergonha pública, um vexame. Passados alguns dias, os conselheiros do rei, os príncipes, se reúnem com o rei, porque achou aquilo uma grande afronta. E eles temeram que as esposas, após esse ato, pudesse seguir o mau exemplo de Vasti, e assim as mulheres desacatassem, desobedecessem, causassem vergonha pública aos seus respectivos maridos. Com essa preocupação, a rainha Vasti, ela é destituída, retirada do cargo de rainha. E então, faz-se um decreto para que moças se ajuntassem na província, na grande província da época, da capital do Império da Síria, então ali em Suzã, e então se reúnem moças virgens, escolhidas a dedo pela beleza e moral também, e essas moças são levadas para Suzã, capital, é, na época do Império de Assuero. Muito bem, essas moças ficam ali por alguns meses, sendo cuidadas da beleza, da pele, do cabelo, tomando banhos com especiarias e sendo cuidadas com especialistas. E ao fim de dias, seriam apresentadas ao rei, e o rei, então, ia escolher uma para substituir a rainha Vasti. Quem foi escolhida foi Esther, a rainha Esther. E agora, muito bem, a Esther, ela tinha um parente que ficava na porta do palácio do rei. E o rei Assuero, então, o rei Assuero, ele, pronto, constituiu a rainha Esther, a jovem Esther para ser rainha, e ela era judia. Ela era judia. O rei Assuero tinha um vice-comandante, né? Um vice-rei, um vice-governador, tá? Amã, o nome desse vice-governador. E agora, esse vice-governador tinha um ego muito elevado. Tinha um ego muito elevado. E agora ele passava, todo mundo se prostrava e adorava esse Amã, vice-governador do Império Persa, era o vice de Assuero. Mas na porta do palácio tinha um judeu, parente de Esther. Quando Amã passava, ele não se prostrava. Por quê? Por causa do seu princípio bíblico, que ele só adorava, só se prostrava diante de Deus. Só prostrava diante de Deus. E com isso, tá? Com isso, então, o Amã ficou furioso contra Mardoqueu. E Amã descobre que Mardoqueu era judeu. E então Amã providencia um decreto do rei para exterminar da terra todos os judeus. E ele chega assim para o rei e fala: rei, tem um povinho aí, não sei o quê, insignificante, que dá muito problema, que não te obedece, não paga impostos, é um povo que tem as suas próprias seus costumes, contrários aos costumes do rei, pelo que não convém viver esse povo. Que o rei, então, faça um decreto para esse povo ser exterminado, que está atrapalhando. E o rei, sem saber, então, assim, de exatamente quem se tratava, o rei, confiando no vice,
fez o decreto. E espalhou-se o decreto, marcado para tal dia. A Bíblia diz que fez-se um pregão. A palavra pregão significa ali que foi pregado nos portos, né? Por isso o nome pregão, foi proclamado, foi anunciado o fim, a sentença, o mandado do rei para exterminar todos os judeus. Então, é aí que entra o nosso textual. Quando estava já decretado, quando estava decretado que todo o povo ia morrer, todos os judeus, inclusive a rainha Esther, seria morta. Seria morta. E então o Amã preparou aquilo, e o Amã preparou tudo, preparou inclusive uma forca na casa dele, preparou para que todo o povo fosse morto. Tá? É aí então que entra o nosso texto áureo. Por quê? Porque o Mardoqueu, parente de Esther, manda avisar Esther que tal coisa, que tal mandado de morte, de mortandade, destruição, estava prestes a acontecer. Que todo judeu seria exterminado a mando daquele Amã, o maligno, queria exterminar o povo judeu da face da terra. Esse propósito de Amã era um propósito satânico. Satanás, o diabo, seus demônios, tinham colocado no coração de Amã destruir o povo de Israel, o povo de Deus. Com isso, a descendência do Messias seria exterminada. Com isso, o Messias não nasceria. O Salvador do mundo não poderia nascer, porque era um plano maligno, satânico. Satanás tem planos a curto, a médio e a longo prazo. E o povo judeu era odiado por esse Amã. Escuta, se você pertence ao povo de Deus, há pessoas que do nada vão querer te odiar, vão querer a tua morte, vão querer a tua destruição, vão querer te exterminar da face da terra. Te odeia. Por quê? Porque você pertence ao Deus vivo. E essas pessoas com sentimento dominado por demônios, seres do inferno, vão querer tramar o seu fim. Mas quem serve a Deus tem a boa e poderosa mão de Deus silenciosa, aleluia, preparando o teu livramento, preparando o teu escape, preparando o teu socorro e a tua salvação. Você não está sozinho nesse projeto, porque o Deus de Esther, o Deus de Mordecai, o Deus de Israel, ele trabalha em silêncio, mas ele trabalha em favor do seu povo. O fato de Deus trabalhar em silêncio significa que não podemos e nem devemos nos desesperar. Vamos continuar confiando no Deus vivo, o nosso Deus. E agora, tudo estava programado e Mardoqueu então manda avisar Esther. É aí que nós entramos no textuário quando Mardoqueu fala com Esther. Olha, porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Olha a confiança de Mardoqueu. Se você não se posicionar, Esther, socorro e livramento virá. Mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, vai perecer. Mas quem sabe, se não é para esse tal tempo que chegaste a ser rainha, que Deus te colocou nesse lugar. Deus nos coloca em certos lugares como estratégia. Deus nos coloca em certo lugar para nos posicionarmos. Não é para pensar só em nós, só no nosso dinheiro, na nossa posição. Alguém chega ao governo. Tem pessoas que Deus coloca como vereador, como prefeito, como deputado estadual, como até governador, como vice-governador, vice-prefeito ou deputado federal, ou senador, mas é para você se posicionar a favor do povo de Deus, com o custo da sua própria vida. Foi isso que Esther fez. Esther se posicionou. Esther era rainha, se fosse hoje, esposa do governador, esposa do presidente da República, mas ela não pensou só nela, ela pensou no seu povo. Pensar no seu povo é pensar no povo de Deus.
é pensar na família de Deus. Quem sabe você chegou a ser empresário, porque Deus quer que você se posicione como empresário. Quem sabe você é médico, talvez até dono de uma rede de hospital, mas Deus quer que você se posicione. Quem sabe você chegou a ser juiz, talvez até ministro do Supremo Tribunal, talvez. Quem sabe Deus te colocou num lugar, numa posição. Para quê? Para você se posicionar como homem e como mulher de Deus. Há um propósito de Deus na posição que você ocupa. E Esther então não temeu. Esther proclamou jejum. Ela e todas suas moças. E disse também para que todo o seu povo jejuasse. E o povo jejuou. Toda a nação, os animais, todos jejuaram. E quando foi o dia marcado, Esther então faz uma festa e convida o rei. E o rei comparece lá. E o Amã, o maldito Amã, que preparou tudo isso, também compareceu. E ao chegar lá, então nós estamos aqui na lição do tópico 3 da nossa lição, que diz o propósito e mensagem do livro de Esther. A primeira é a providência divina que foi através do jejum, da oração e o povo clamando ao Senhor. Segundo, a falsa estabilidade de Esther. Esther estava ali, com a estabilidade sendo esposa do rei, mas a estabilidade era falsa se ela não se posicionasse. No fim, se ela não se posicionasse, havia um castigo para ela. Mas, por último, veio a festa de Purim, que foi o livramento do Senhor. Que livramento foi este? Esther se reúne com o rei e fala, tem um pedido a fazer com o rei. E Amã ali todo bobo, pensando que ela ia honrá-lo, ela falou, meu coração está triste, rei, porque eu e todo o meu povo estamos para ser exterminados. Há um plano que vai matar a mim e toda a minha família. O rei mudou de semblante na hora. Quem fez isso? Quem programou uma coisa tão terrível assim? Esther então se posiciona. Esther fala assim, foi esse aí, ó. Esther não amarela. Esther aponta para a mão vice-governador de Suzã, de todo o império na época assírio. E ela aponta para ele do império assírio e fala, é esse aí, ó, esse aí, ó. Aponta para ele, estava de cor presente. Ela não se acovardou e nem se amarelou. É esse aí, o Amã. O rei, então, perde até a fome. Vai para o jardim suspenso. Assim, o jardim da casa da rainha. E aí alguém chega para o rei e fala assim, olha, antes de alguém chegar e dar a notícia, o Amã corre, cai de joelho, chorando nos pés do rei, chorando no pé do rei. E o rei então fica indignado e fala assim, você quer persuadir a mim agora? Você quer enganar a mim também? Enquanto o rei está indignado, fala, ó, esse camarada aí, ele preparou uma forca lá na casa dele, para matar a rainha e todo mundo. Aí o rei, leva-o, enforca ele e todos os seus na forca que ele mesmo preparou. E ali então, o rei, ou melhor, aí o Amã foi enforcado na própria forca e Deus deu o livramento ao povo de Israel. E então, os judeus se reuniram para celebrar a festa do livramento que Deus deu. E o nome dessa festa foi Purim, porque o nome Pur, de onde origina a palavra Purim, significa sorte. E isso foi no último mês do ano hebreu, o mês de Adar. Mês de Adar. No dia 14 do mês de Adar, o último mês, é quando eles se reúnem ali. Esther capítulo 9, versículo 27 e 28, um mês mais curto, né, de 29 dias. No nosso calendário seria abril, seria março e abril, né? O mês de Adar, março e abril, que começaria no dia 15 de março, terminando no dia 14, praticamente, de abril. Então, no dia 14 de Adar,
dia 14 de Adar, último mês do ano hebreu, findando o ano hebreu, no dia 14, é celebrado até hoje a festa de Purim. É uma festa que é celebrada pelo grande livramento que Deus deu ao povo judeu através da rainha Esther. Esse trimestre está quentíssimo com essas lições. E aqui, eu termino, encerro, falando uma lição maravilhosa para nossas vidas, aplicando essa lição extraordinária. Que lição! Que mensagem traz essa lição? Deus trabalha em silêncio, mas trabalha dando livramento ao seu povo. E se alguém armar debaixo dos panos, arquitetar, usar poderes, ele era o vice-governador do império, armou contra os humildes povos, no caso do humilde povo judeu. Mas socorro do Senhor veio para o povo humilde. Livramento veio da mão do Senhor. E quem armou foi enforcado, morto e destruído. E os humildes, livres, abençoados e prósperos. Sabe o que aconteceu? O Mordecai, parente da Amã, parente de Esther, que era apenas um porteiro, ele passou a ser o vice-governador. Portanto, você que é humilde, que é simples, saiba, Deus está trabalhando em silêncio para te dar a vitória. A vitória é certa, confia no Senhor. E até a nossa próxima lição, se Deus quiser. Fica com a gente, comenta essa lição, escreve, curta, manda para um amigo que você conhece. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.